Vamos lá. Paizinho Santo, Pai querido, nós chegamos diante de Ti mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Mas primeiramente, Pai, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, das minhas faltas. E quero pedir, Senhor, para o Senhor me lavar no sangue de Jesus, para que eu possa me apresentar diante do Senhor com meus vestidos brancos, para que o Senhor possa, Senhor, ter prazer em mim, na minha vida. Eu peço que o Senhor abençoe meus irmãos, Pai. Cada um deles, onde eles estão, no Japão, no Brasil, em Las Vegas, onde eles estiverem, qualquer parte desse mundo, que o Senhor estenda as suas mãos de misericórdia, que o Senhor estenda a sua mão de amor, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, abençoando cada um segundo a sua necessidade. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez, como tem sido até aqui, nos ensinando, nos mostrando, e que a Tua palavra que é bendita alcance as vidas, seja pelo Face, pelo rádio ou pelo YouTube. Pois nós te damos graças e o fazemos em o nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, agora sim, estamos gravando e vamos aqui então para o estudo bíblico. Semana passada eu falei sobre, ele fez uma pergunta, você esqueceu que o céu tem um preço? Está gravado, está no meu YouTube, está no Face, você pode procurar que você vai achar lá, espanhol e português. E hoje nós vamos falar, o penúltimo slide, e o tema é esse, em qual caminho você, eu, nós estamos? Em qual caminho? Eu vou botar aqui na rádio aqui para quem está comigo pela rádio para poder assistir, né? Como você sabe que eu faço sempre isso. A pergunta é essa: em qual caminho você está? É interessante, sabe, irmãos, que religiões falam de Deus. E dá a impressão que eles falam do mesmo Deus. Dá impressão. Presta bem atenção. Sabe por que dá impressão? Porque existe só um Deus soberano. Então as pessoas usam sempre o nome de Deus. Então, vocês, olha bem o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos orar ao Pai em nome de quem? De Jesus. Porque Jesus, além de ser Deus, Ele é o caminho. O único e verdadeiro caminho. Então, nem todas as religiões estão falando do mesmo Deus. Porque o nosso Deus, Ele é recebido tudo pelo nome de Jesus. Está escrito. Em meu nome vocês vão pedir ao Pai. Em nome de Jesus, que foi aquele que foi na cruz. Então a Bíblia vem e diz o seguinte. Quando ele falou com Tomé, né? Ele disse para Tomé, e Tomé disse para ele, Senhor, nós não sabemos para onde você vai, não sabemos o caminho. Ele disse, olha, Tomé, é o seguinte, ó. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Não. Ele foi enfático no negócio. Ele disse, eu sou o caminho. E disse mais, eu sou a verdade. Ele não disse, eu sou uma das. Não. Ele disse, eu sou a verdade. Ele disse, eu sou a vida. Não é uma das vidas, como dizem que morre, fica voando, que não sei o quê. Não, não, não. É uma vida só. Está escrito em Hebreus que é dado ao homem o direito de morrer uma só vez e depois vem o juízo. Está escrito em Hebreus, está lá. Então, Jesus, Ele é o caminho. Agora, você imagina, você que está me assistindo, meus irmãos, queridos irmãos, vocês imaginam o que é andar nesse caminho chamado Jesus. Nesse caminho chamado Jesus, não se pode andar de qualquer forma. Porque você tem que andar em Jesus. Sabe como que é andar em Jesus? Vai falar assim, mas eu não sei como é que é andar em Jesus. Palavra. Ele é a palavra. Para andar em Jesus é através da palavra. Porque tudo nesse livro chamado Bíblia aponta para Jesus. Tudo. Então, ninguém vai andar sobre, não é sob, não é embaixo, é em cima. Andar com ele, né? Fora desse livro, não tem como. Não tem como. Porque nós não podemos andar em Jesus
e fazer o que nos dá vontade. Como diz o hispano, do que lhe dá la gana, não se pode. É como eu tenho dito aqui, já várias vezes disse, e vou repetir de novo. Se você não tem Jesus como teu Senhor, aquele que manda, aquele que te guia, você esquece que tampouco ele é teu Salvador. Que é isso, mano? Jesus disse, ó, vocês vão ser meus discípulos, mas se vocês fizerem o que eu vos mando. E aqui está todo o que Deus mandou fazer, através de Jesus. Está aqui. Então, o caminho é Jesus. Né? Jesus se declarou o caminho, quando ele se declarou a Tomé. Agora, tem uma coisa interessante. Quando o diabo ouviu com certeza essas expressões de Jesus, o que ele fez? Ele já trabalhava, porque ele copia todas as coisas. Ele não é um criador das coisas, ele é um copiador das coisas. Ele é o distorcionador das coisas. Ele pega as coisas de Deus e distorce. Faz o contrário do que é o certo. É o que o diabo faz. Então ele não cria. Né? Ele não cria. O Senhor sim cria, ele não. Quem é que pode dizer, eu sou o caminho? Só Jesus, porque ele foi na cruz. Lá ele derramou seu sangue por nós. Lá ele pagou o preço do céu por nós. Sangue. Eu falei aqui na vez passada. Não sei se vocês me ouviram. Se não ouviram, eu vou repetir. Você já parou para pensar que cada um de nós temos um preço? Não estou falando o preço do sangue de Jesus, não. Não. Cada um de nós temos um preço. Temos um preço. Isso vai da roupa que você veste, das joias que você usa, do carro que você tem. Então, olham para você e te dão um preço. Entendeu? O sapato que você usa, a bolsa, as mulheres. Então, cada um de nós temos um preço na terra. Uns têm mais, outros têm menos. Uns são ricos, outros são mais ou menos, outros são pobres. Mas tem um preço. Não é verdade o que eu estou falando? Porém, Deus, olhando tudo isso, disse, gente, eu vou comprar esse povo. Vou resgatar esse povo. Mas como é que eu vou comprar esse povo? Aí vem o apóstolo Pedro e escreve e diz o seguinte, ó, vocês foram resgatados das vossas vãs maneiras de viver, mas vocês não foram comprados nem com ouro e nem com prata, com coisas corruptíveis, não. Vocês foram comprados com sangue como de um cordeiro, sem mancha. Então Deus pegou o que tinha de mais precioso do céu, o que tinha de mais, ele podia ter mandado um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, whatever. Não, ele falou, não, vou mandar o meu precioso, é o meu filho, é o verbo, é a porta do céu, vou mandar ele. E comprou nós, e nos comprou, todos nós. Então diante de Deus o nosso preço é igual. Na terra não, tem diferença, esse aqui tem mais, aqui tem menos, mas lá, com Deus não tem isso não. É todo mundo no mesmo preço. E é por isso que a Bíblia Jesus fala sobre rico. Porque quando a pessoa tem muita posse, né? Tem muito dinheiro, o dinheiro ele dá a sensação de poder. Ele quer se pôr no lugar de um Deus. O dinheiro é assim. Porque com o dinheiro você faz o que você quer. Você sobe num avião, vai almoçar lá na China, volta, depois do dia, se você quiser, você pega o avião lá para a Europa, e o dinheiro dá esse poder para as pessoas. Então, quem tem muito, diz que não precisa de Deus. Porque pensa que o dinheiro pode comprar até a salvação, não compra. Não compra. Porque a Bíblia diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Né? Por isso que nós temos que nos despojar de todas as coisas. Por isso que Jesus falou. Jesus não disse que não entra rico no céu. Não disse isso. Ele disse que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por isso que aquele jovem, quando Jesus chamou ele tinha um caminho, que estava andando naquele caminho dele, e quando Jesus chamou ele, falou, o seguinte, jovem, vende tudo que você tem, pô. Reparte aos pobres e vem e segue-me. Ele fez isso? Não, ele abaixou a cabeça e saiu andando, foi embora. Deixou Jesus lá. Então, nem todos os caminhos levam a Deus. Nem todos os caminhos levam ao céu. O único caminho que leva ao céu é Jesus, que é a palavra. E é através da palavra. Mas a pergunta é, em qual caminho você está? Ou em qual caminho eu estou?
Qual é o caminho? É a mesma coisa que eu dizer para você o seguinte, ó, você pega aqui a Freeway 95, que passa aqui do lado aqui, modo de dizer aqui do lado ali, e ela vai reto, vai embora, você vai sair lá em Colorado. Não vai. Não vai. Porque Colorado está para o outro lado, então você tem que subir e depois virar e parar e vai. Não, então não é assim. Ah, todo caminho leva a Roma. Não, não é verdade, não. Então as pessoas estão equivocadas. Inclusive hoje, dentro dos templos, as pessoas estão equivocadas. Muitas pessoas estão querendo viver no caminho de Cristo, mas andando no mundo. Fazendo o que o mundo manda. Fazendo o que o mundo determina. É o que nós temos observado hoje nas igrejas. A palavra de Deus em muitas igrejas hoje não serve para nada. É só lenda, história e outras coisas mais. Eu tenho observado, vocês pensam que não? Principalmente nós que ensinamos, temos que estar ao par do que estão falando por aí. Eu já ouvi tanta baboseira de gente falando que eu não acredito que a pessoa tem coragem. E as pessoas parece que estão com a mente lavadas, travadas e não entendem, não vê nada que está falando errado. Nada, absolutamente nada. E o povo vai lá, dá oferta, dá dízimo, dá isso, daquilo outro, e estão cegos, estão com a mente lavada, travada, não enxergam. Sendo que a palavra é bem clara. Não se pode servir a dois senhores. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Esse testemunho que eu vi desse telefone me provou hoje. Tanto que o diabo tem trabalhado, eu falei isso hoje, inclusive na mesa, tomando café com a minha irmã que está aqui, que vai voltar para o Brasil hoje, e meu cunhado, eu estava falando para eles, que hoje a modernidade, ela invadiu as igrejas, e na verdade ela tirou a eficácia da palavra, no sentido de que as pessoas hoje não querem ter mais o exemplar da Bíblia. Basta ter um bom telefone celular que aqui tem a Bíblia. Eu te garanto, se naquele carro que pegou fogo fosse um celular em vez da Bíblia, o celular tinha queimado, tinha derretido. Então as pessoas não levam Bíblia para a igreja, muito menos vão ler Bíblia em casa. E no passado, não muito longe, muitas igrejas tinham Bíblias no banco das igrejas para as pessoas pegarem e lerem. Hoje nem estão fazendo mais, porque é de jogar dinheiro fora. Então põe um telão, bota a palavra lá e o povo fica tudo lendo lá. Ou se não, abre o celular, como eu já ouvi esses dias aí. O pastor falou, irmão, vamos abrir as nossas Bíblias. Uma família completa pegou, abriu o celular. É o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos vivendo hoje. Porque a palavra é o caminho. E o diabo está tirando esse caminho da mão das pessoas. Da mente das pessoas. Do coração das pessoas. Está tirando. Então hoje tem crentes que estão dentro da igreja, canta lá, paga, mas ele está andando no outro caminho. Não está andando no caminho que foi proposto. Por isso essa pergunta, em qual caminho você está? Porque o caminho do Senhor Jesus é caminho de santidade, é caminho de pureza, é caminho de amor, é caminho de bondade, é um caminho que transforma nossas vidas. Você não é mais a mesma pessoa. Quando você começa a andar em Jesus, você passa a ser outra pessoa. Você passa a ver um pouco mais de cima as coisas. Mas quando você começa a andar no caminho que o mundo tem estabelecido, que é o quadro que eu estou colocando aqui na rádio, eu não sei, nossos irmãos, lamentavelmente, que estão no Face não vai poder ver, só que estão comigo pela rádio, que é aquele quadro dos dois caminhos. Muito conhecido, muito conhecido. E esse quadro, ele mostra dois caminhos. Mostra o caminho o largo e mostra o caminho estreito. O caminho largo está bem assim, ó, bem-vindo. Bem-vindo. É um caminho largo, cheio de coisas, atrações, diversões, distrações. Né? Então a pessoa entra num caminho desse, ela começa a olhar para tudo que é lado, porque tem muitas coisas atrativas. E eu já te disse e vou te repetir. O mundo, ele é atrativo. Você está entendendo? Então, como o diabo sabe que o mundo é atrativo, ele está usando homens que se dizem pastores para cegarem as pessoas dentro da igreja. Em vez de fazer as pessoas verem o que é o mundo, ele está sendo usado para cegar as pessoas. Porque a Bíblia diz que o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos. Então, quando você começa a pregar uma coisa que é negativa contra a palavra, as pessoas vão ficando cegas espiritualmente. E aí ficam que nem hipnotizados.
Para eles o pecado está tudo certo, o mal está tudo certo, o errado está tudo certo. É assim que tem acontecido. Por isso que o pecado tem invadido as igrejas. É porque tem pessoas que querem andar no caminho de Jesus, mas na verdade estão andando no caminho do mundo. Está me entendendo o que eu estou falando? E tem só dois caminhos, ou para o céu ou para o inferno, e é ponto, não tem outro. Então nós temos que, por isso que quando você entra no caminho estreito, se você olhar o caminho estreito, ele não tem diversões. Ele tem uma coisa interessante em relação ao outro caminho, ele tem beleza. Então você olha o caminho estreito, ele tem beleza. O outro não. O outro é fogo lá no fundo, é gente sentado tá mamando, tomando. Porém, nós não podemos estar dizendo que somos cristãos, mas fazendo as coisas do mundo. Podemos. Irmãos, a Bíblia é muito clara. A palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus diz que Jesus vem buscar uma igreja, o quê? Santa, pura, sem mancha e sem rugas. O que quer dizer isso? São as coisas que o mundo tem colocado hoje em muitos crentes. A pior coisa que tem colocado hoje na igreja é a moda mundana. Essa moda mundana que está aí hoje nas igrejas. Decotes, curtas, apertadas. São espíritos de lascívia que estão trabalhando hoje. Para quê? Para sensualizar o homem e sensualizar a mulher. E ambos se sentirem atraídos pela carne. Porque quando você vai a um culto, você vai assistir um culto, você tem que ser atraído pelo Espírito Santo. Essa que é a função de ir a um culto. Mas hoje, muitos cultos é a atração física. Eu vou para ver aquela irmãzinha lá. Aí eu vou para ver aquele irmãozinho lá. E aí cresce o adultério. Aí cresce a prostituição. E aí cresce a miséria que estamos vivendo hoje em muitos lugares. Porque nós não podemos querer andar em Cristo com o pensamento do mundo. E não tem como você estar no mundo e querer ter o pensamento de Cristo. É difícil, não dá. Você não pode servir a dois senhores. Eu não posso servir a dois senhores. Ou eu vou agradar um e vou desagradar o outro, ou vice-versa. É o que diz a palavra. Agora, tem muita gente hoje dentro das igrejas, vivendo esse tipo de vida errada, achando que vão para o céu. Achar é uma coisa. Ir é outra coisa. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, com sinceridade. A salvação é uma convicção tão forte que você tem essa certeza na sua alma. Que se Jesus vier, você vai embora. É uma convicção tão séria, mas tão séria, que o Espírito Santo testifica ao teu espírito que você realmente é um salvo. E hoje, se você perguntar para muitos crentes, eu não sei se eu vou subir. É gente que não tem comunhão com Deus. Não vive uma vida para Deus. Nós temos que viver. Jesus falou bem claro, aquele que perseverar até o fim, hein? Perseverar como? Fazendo o que quer? Não, na obediência da palavra. Esse será salvo. Jesus falou, foi Jesus quem falou. Então não existe esse negócio de última hora para quem conhece a palavra. Não existe, gente. Tem muita gente equivocada aí. Muita gente equivocada aí. Se você ler o que eu já mostrei, está gravado em um desses estudos, acho que não sei se é da apostasia, que eu li em Romanos e depois eu li em 2 de Pedro, se eu não me engano. É de arrepiar, gente. Para quem conhece a palavra, é condenação sim. Não tem conversa. E não tem conversa. Pecador é uma coisa, ímpio é outra coisa. Ok? Aí vou te mostrar o que diz a palavra. Aqui vamos terminar, só esse versículo. Ok? Não. Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou com... Eu vou ler esse versículo, mas eu vou ler o versículo de Mateus. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Eu estou com outro versículo aqui. Eu quero mostrar para vocês esse versículo que já está aqui, que não era esse, mas se já está colocado, eu vou ler ele para você. E vou ler aqui o de Mateus. Mateus 7. Que é o que eu quero falar sobre ele um pouquinho. 7, 13 e 14. Então, então o que acontece? Olha o que diz aqui 1 Pedro 1, 18 e 19. Olha o que diz aqui. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro, como eu falei para vocês, nós temos um preço. Está dizendo aqui ele, não foi com prata ou com ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver.
que por tradições recebestes do vosso Pai, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Então ninguém foi comprado com nada dessa terra. Algo espiritual, algo celestial. Agora, quando você vem aqui e olha o que eu vou te mostrar, aqui fala o quê? Fala do caminho. Fala da porta. Nós estamos falando. Então o que acontece? Presta bem atenção. Presta bem atenção aqui. Eu vou ler para você São Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Estou marcando aqui. Veja bem o que diz aqui. Foi Jesus quem falou isso aqui. Veja bem o que Jesus falou. Presta bem atenção. Perdão. É muito comum algumas pessoas dizerem assim: ah, Deus só quer o coração. Primeiro, que coração não pensa. Coração bombeia sangue. É uma expressão para você entender que é como se fosse o coração que dá todo o sentimento, porque a emoção onde nos derruba ou coisa é o coração mesmo, que ele arrebenta e mata. Mas está falando de alma. A nossa alma é o centro das emoções. A nossa alma é o centro de tudo. Seja para bom ou para ruim, é alma. Por isso que a Bíblia diz que Deus quer o coração. Mas é a alma. Filho meu, dá-me o teu coração, dá-me o teu sentimento. Dá-me tuas emoções, alma. Entendeu? Agora, veja bem. Jesus vem aqui, capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14, ele diz assim: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. É o que está escrito. O que mais? Largo é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. O que mais? Presta bem atenção. E são muitos os que entram por ela. Muitos que entram por essa porta larga. Que é o mundo. Que é o mundanismo. Estão na igreja, mas estão vivendo o mundanismo. Estão vivendo as coisas do pecado. Estão fazendo as coisas que o diabo manda eles fazerem. E Jesus diz que são muitos os que entram por essa porta. Agora veja bem. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Quem é a vida mesmo que eu falei aqui? Quem pode me dizer aí? Quem é a vida mesmo que eu falei? Hã? Quem é? Porque ele está dizendo aqui, ó. Porque apertada é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Quem é a vida? Será que alguém lembra que eu falei? Hã? Vamos ver se alguém consegue me botar ali. E que mais diz? Aqui é onde a coisa é séria. Diz assim: e são poucos os que acertam com ela. São poucos que se submetem. São poucos que gostam. São poucos que querem andar nela. A vida aqui se refere a Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus vem aqui e diz: ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E a nossa vida eterna é através do preço do sangue que Jesus pagou. E sobre ele é onde vamos entrar no céu. E quem vem buscar a sua igreja não é um arcanjo, não é um serafim, não é um querubim, não. É o próprio que morreu na cruz, o Senhor Jesus. É Ele que vem. É Ele que vai vir com o seu exército, no seu cavalo branco. O que está na palavra de Deus. Então, muitas pessoas estão querendo viver hoje o cristianismo, mas o cristianismo mundano. O cristianismo do prazer. O cristianismo onde não me fale o que não me interessa. O cristianismo onde diz assim: ah, está escrito, mas eu não acho que é bem assim. Não, é o cristianismo que está escrito e é assim. Porque estreito é a porta
e apertado o caminho. Muitos hoje estão pensando que vão para o céu. Pensando que vão para o céu. E o que está escrito, vou te ler de novo. Não fui eu que escrevi, não fui eu que falei, só estou te mostrando, meu amado, minha amada, meu querido irmão. Hoje estão aí gritando na internet, amém, eu vou orar pela tua casa, Jesus vai abençoar. Não vai não, querido, vai não. Primeiro temos que estar bem com Deus. Temos que estar com o nosso corpo limpinho para ser recebido pelo Espírito Santo. Temos que não ter a aparência do mundo. Você já viu como Jesus se apresenta? Você já viu como os anjos se apresentam? Com aquelas batas maravilhosas, com bastante adornos. Eu já vi. Eu já vi. Essa moda que vocês já viram por aí, inclusive jogador de futebol faz isso, ó, levanta isso aqui assim, ó, a gola assim, né? Não é assim? Pois eu já vi anjo assim. Isso não é da terra. E era a coisa mais linda. Eu falei, meu Deus, que é isso, Senhor? Então, se você, irmão, se você, irmã, não está no caminho certo, cuidado para não ficar lá de fora. Porque Jesus deixou bem claro, entrai pela porta estreita. Começa dizendo assim, entra pela porta estreita, entra pela porta da salvação. Porque o preço já foi pago. O preço do céu, Jesus pagou na cruz. Foi sangue. E foi mutilado por nós. E Jesus, ele é tão sábio, que ele diz assim, ó, ele instituiu a Santa Ceia para a igreja, na última Páscoa. Quando ele falou do pão, do vinho, que era carne, aí ele estava instituindo a Santa Ceia. Ele diz, ó, vocês vão fazer isso em memória de mim. E depois ele disse para os discípulos, ó, nós vamos comer somente essa vez. Depois só vou comer com vocês quando venha o reino do meu Pai. Lá em cima. Então, as pessoas estão pensando que a coisa é brincadeira. Que vai para o céu de qualquer jeito. Não vai. Não vai com aqueles carrinhos de rena puxando assim. Não vai. Vai não. Porque o Senhor Jesus, ele vem e diz o seguinte, ó, entra pela porta estreita. Entrai. Porque o quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Muitos! Irmãos, se você consegue entender o que o Espírito Santo fala através dessa palavra, está dizendo que hoje em muitos lugares tem muitas pessoas que acham que vão para o céu, pois não vão subir. Podem até subir. Depois eu vou mostrar para vocês na outra semana como vai ser. Aí vem o 14 e diz assim, porque estreita é a porta. Ok? Estreita é a porta. E apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, irmãos, não pensem que muita gente vai ser salva, não. Dessa vida de Jesus, não. A não ser que se arrependa. Porque por isso que... O que é o culto? Vamos ver, vamos fazer uma análise aqui. O que é um culto? Culto não é para vender perfume, culto não é para vender roupa, culto não é para fazer isso, culto, estou dizendo dentro do culto, dentro do salão do culto. Vocês sabem por quê? Lendo a história, eu descobri o porquê que Jesus foi lá no templo, como está na palavra, e virou as mesas, e bateu em todo mundo, e jogou fora todo mundo, e chamou eles de bando de ladrões. Não foi? Mas por que Jesus fez isso? Porque hoje em muitas igrejas, hoje em dia, faz a mesma coisa. A irmã não vai lá para o culto para adorar a Deus, ela vai para falar com a sua freguesia. Porque culto é festa a Deus. Culto é algo espiritual. Culto tem que se manifestar a presença de Deus. Culto, quando o pastor está pregando, ou um grupo está cantando aqueles hinos bonitos, ninguém precisa ficar como um morto assim, olhando para a cara. A pessoa tem que estar louvando e glorificando a Deus. E muitas vezes o pastor está pregando e tem que mandar dar glória a Deus. Onde é que você viu isso? Porque se você vai num campo de futebol ver um jogo como nós gostamos, como eu gosto de futebol, o nosso futebol,
e sai um gol do meu time, ninguém precisa mandar eu gritar gol. Não, quem manda? Se põe uma comida na mesa, e se a pessoa só me chamou uma vez, não precisa chamar 2, 3, porque eu já vou comer. Não é assim? Agora, por que na igreja tem que ser diferente hoje? Irmão, você perdeu dando glória a Deus. Irmão, dá aleluia aí. Irmão, é porque está num caminho, mas está pensando no outro. Ou talvez andando no outro, pensando que está nesse. E por isso Jesus foi enfático. Muitos não vão acertar a porta. Porque Ele é a porta. Ele é o caminho. E andar sobre Jesus tem que ser uma vida de santidade, querido. E eu estou falando para vocês, não é só para vocês, não, para mim também. Ou vocês pensam que eu estou aqui falando para vocês e não pensam no céu? Eu quero ir para o céu, gente. Eu quero ir para o céu. Porque Jesus vem. E é difícil, todo dia, humilhação diante de Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, não queria pensar. Senhor, não queria... é todo dia. Agora, se você está andando no caminho largo, meu querido, você não consegue ver nada, porque é muita distração. É só distração para cá, é só distração para lá. Mas se você está no caminho estreito, você está andando no caminho, vai subindo. Então você começa a ver o que o mundo está oferecendo. Então nós temos que olhar para isso. Ok? Temos que olhar para isso. Porque Jesus vem. Jesus está às portas para levantar a sua igreja. E se você não estiver afinado com o Espírito Santo em Deus, você não vai ouvir a trombeta. Jesus é que vem buscar a sua noiva. Já viu o noivo mandar outro ir buscar a noiva? O pai vai dar ordem. Vai buscar. Agora é a hora. E quantos de nós estamos preparados? Quantos de nós estamos pensando nas coisas de cima, como disse o apóstolo Paulo? Estamos pensando, estamos buscando. Então, o caminho que você está pode ser bom como pode ser ruim. Então temos que ver. O preço do céu é preço de sangue, já foi pago, Jesus já pagou. Se nós não quisermos sermos comprados por este sangue, que exige santidade, está escrito que sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Crentes que estão em briga, crentes que estão brigados com familiares, não tem, primeiro que não tem paz, e segundo não tem santificação, porque vai contra a palavra. Meus queridos, a palavra de Deus, ela é dura, porque se for mole, ninguém se salva. Ninguém se salva. Porque Jesus deixou bem claro, vão ser poucos. Está escrito aqui. Porque Jesus não disse que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não está escrito? Está escrito. Então nós temos que viver, irmãos, é sofrer. Viver em Cristo. Cristo viveu como na terra? De luxo, andando de carrão, mansão, banquetes, restaurante, nada. Não. Ele andava sendo acusado de mentiroso, de enganador, de endemoniado. E hoje os crentes não passam mais por isso. Por quê? Porque estão igualzinho o mundo. Aparência idêntica. Misturou todo mundo, você não sabe quem é quem. Hello? É palavra de Deus. Se é que nós queremos ser salvos. Do contrário, meu querido, te prepara para ficar aqui na grande tribulação. Porque se Jesus não voltar, na próxima semana eu vou te mostrar como vai ser o desfecho disso. Na semana que vem é o último slide. Esse é o crucial. E eu louvo a Deus porque você, irmã, você me está dando essa audiência. Sabe, irmão? Eu agradeço a Deus. Vocês são privilegiados como eu de poder falar e vocês poderem escutar. Escutar o quê? Palavra. Palavra. Porque se você vive a palavra, Deus te abençoa mais do que você já é abençoado. Você já é abençoado. Eu já falei sobre isso aqui. Você tem sua casa, tem seu carro, tem um bom trabalho. Gente, você é abençoado. O que mais que você quer? Aí como a gente é tão abençoado, a gente quer outras coisas, aí vai buscar lá no mundo. Não é assim? Achando que lá no mundo é que tem a bênção. Não, não é no mundo não. Se o Senhor é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono das nossas vidas, Ele é o dono do mundo, não tem ninguém mais rico que Ele. É considerado o homem mais rico do mundo hoje, o dono do Amazon, dessa loja Amazon, que é aqui nos Estados Unidos. Ele é considerado o homem mais rico.
com mais de 100 bilhões de dólares. Eu pergunto, esse homem precisa de Deus no sentido figurativo? Porque espiritualmente todos nós precisamos. O dinheiro dele vai comprar a salvação dele? Não. O dinheiro dele vai comprar um lar de paz? Também não. Porque muito dinheiro traz discórdia dentro de casa. A mulher quer uma coisa, ele quer outra, e começam a discutir, aí você vai para uma, para duas, para três, para quatro. Então é muito sério isso. Porque se Jesus não for o centro de todas essas coisas, esquece. Por isso Jesus vai reinar 1000 anos nessa terra aqui. Isso vai ser depois da grande tribulação, que vai ser terrível, hein? Eu vou mostrar para vocês isso. Próxima semana, se Jesus não voltar, ou não me levar antes, nós vamos estar aqui mostrando. Então, meu querido, vamos pensar aonde estou andando, qual o caminho que eu estou andando. Não podemos nos enganar. O tempo já não dá mais para isso. Ou vamos servir a Deus, ou vamos servir a Deus se aqui queremos ir para o céu. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor, e depois eu dou aqui as minhas considerações aos meus irmãos, meus queridos, que estão me dando a honra com a sua presença, de estar aqui comigo, me assistindo. Daqui a pouquinho eu fecho, depois eu subo para o YouTube, passa para os amigos, passa para os irmãos, faz a propaganda, entra no meu YouTube, você vai assistir, lá está toda a série, desde o início até hoje, já está lá, em espanhol e em português. Vamos agradecer ao Senhor. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai celestial e não tem ninguém como o Senhor. O Senhor é a razão do nosso existir. Por isso, Pai, queremos estar com o Senhor. Por isso, Pai, a Tua palavra às vezes soa dura. Dura? Mas é a palavra que cura. É a palavra que salva. É a palavra que liberta. E é a palavra que leva para o céu. Abençoa os meus irmãos, Pai. Cada um deles. Que não seja de mim, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos corações. Porque o Espírito Santo é o maior convencedor desta terra. Que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Então, Senhor, abençoa cada pessoa, cada irmão que está agora, nesse momento, nos ouvindo e assistindo. E aqueles que vão fazê-lo através do YouTube. Seja no Face ou pela rádio. Te damos graças por tudo, Pai. E o fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.